Continuando aqui o nosso conhecimento sobre os helênicos, esses últimos estoicos, nós temos aqui agora Marco Túlio Cícero, ok? Esse grande pensador, orador, né? Político, nós vamos ter aqui, ele era advogado, né? Era político. Nós temos aqui a preocupação dele, tanto dele como do Sêneca, do Lúcio Anel Sêneca. Nós vamos ter aí a preocupação dele sobre a questão da brevidade da vida, das limitações da vida, das questões que existem na vida do indivíduo e que não podem ser mudadas. E que a gente não pode ficar impregnado ali pensando, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Nós não podemos ficar desse jeito. Nós temos que aprender como viver a vida. Entendeu? E a gente vai encontrar isso no Marco Túlio Cícero e no Lúcio Anel Sêneca. Ok? Então vamos aqui ao Marco Túlio. Gente, ele vai ter uma obra chamada Sobre a Velhice, ok? Lá ele vai detectar 4 problemas da velhice. Tá aqui, ó. 4 problemas da velhice, certo? Vamos ao primeiro. Temos aqui o primeiro problema. Mais difícil. Tudo na velhice se torna mais difícil. O convívio, uma conversa, o sentimento, os pensamentos, o futuro, tudo se torna mais difícil. A gente encontra isso na obra, né, do Cícero sobre a velhice. Aí temos aqui, corpo mais frágil. Sim, o corpo já não tem mais aquela juventude de outrora, né? Não tem mais. Então a gente tem que aprender a viver com essas limitações físicas, né? O corpo é mais frágil. Fim da alegria dos prazeres carnais. Olha que doido, cara. Né? Os prazeres físicos carnais vão passando. Não vão sendo mais a situação que você vai querer. Aquilo que eu quero porque quero. Isso é maravilhoso. Os prazeres carnais vão sendo deixados de fato de lado. Você, quando está chegando a uma certa idade da velhice, você já pensa naquilo que é de fato valoroso, né? Valioso, naquilo que é de fato bom para a sua vida. Né? Enfim. O outro ponto aqui é manter, né? Aliás, desculpe, o outro ponto aqui é a morte está próxima. Ai, Jesus, que depressão. Pois é, a morte está próxima. Mas nós temos a resposta para esses problemas segundo o Cícero. Vamos a elas. Temos aqui, ó, mais difícil, corpo mais frágil, fim da alegria dos prazeres carnais, morte está mais próxima. Vamos lá. Segundo Cícero, nós não podemos interpretar a velhice e a morte com pessimismo. Pelo contrário, nós temos que ser otimistas. Quando se trata da questão do corpo mais frágil, nós vamos ter uma coisa nova que Cícero vai trabalhar, que é a questão da experiência. Segundo Cícero, a experiência para as pessoas mais velhas fazem toda a diferença. O cara que é mais experiente, ele, quando olhar uma situação difícil, ele vai saber como agir em certa situação. Eu penso nos nossos pais, quando nós somos jovens, quando você é um adolescente, que nem você que está me assistindo, de 13, 14, 15 anos, que o seu pai e sua mãe já com experiência olha para você e diz assim, não faça isso. Mas você, jovem, prudente, vai e faz. Quando o pai diz não faça isso, ele está usando de quê? Da experiência dele. Eu já vi esse filme antes. Eu já sei o que vai acontecer. Pode até não acontecer a mesma coisa que aconteceu com seu pai ou com sua mãe, mas é semelhante. E ele usa da experiência para isso. Uma pessoa mais velha, dificilmente ela vai se deixar levar por coisas que ela já vivenciou e viu que deu errado. Né? Então, vai ter mais cautela, vai usar da experiência. Por mais que seja mais difícil, mas ele vai, de forma cautelosa, no limite dele, na velocidade dele, fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Eu lembrei aqui de uma coisa que o Romário disse, falaram da velhice com ele, né? E ele disse assim, bicho, né? Enfim, ele diz assim, que não tinha essa dificuldade com o campo, com a questão física, porque ele já sabia os locais onde se posicionar no campo, cara. Isso é Cícero puro, cara. Eu não preciso me matar de correr, eu não preciso fazer e ficar pedindo bola. Eu sei onde me posicionar, vão tocar para mim, eu sei o que fazer naquele momento. Entendeu? Então, mesmo com a velhice, mesmo com a morte próxima, mesmo com tudo isso, nós temos que olhar de forma otimista. Temos que usar dessa experiência. Outra coisa, o corpo mais frágil. Com o corpo mais frágil, gente, nós vamos poder, né, também, com essa experiência, saber o nosso limite do corpo, né, do nosso corpo. E saber desses limites, nós vamos saber como
jogar, como agir, o que fazer na hora certa, no momento certo. Né? Nós vamos saber também o nosso limite. Olha que coisa maravilhosa que o Cícero vai nos trazer aí. Quando a gente é jovem, a gente estica a baladeira até quebrar a liga, né? Quando a gente é mais velho, nós sabemos o limite do nosso corpo, cara. A gente não dá mais. Quando eu era jovem, que eu jogava handball, eu corria que nem um louco ao redor da quadra e tudo. Se eu for hoje, eu vou correr a metade da quadra e paro, porque eu sei o meu limite. Então, é nesse momento em que o indivíduo ele vai saber o seu limite. E isso é bom, cara. Isso é bom porque você não vai, sabendo que o seu corpo é frágil agora, você não vai se colocar em precipício, você não vai colocar em problemas, em dificuldades que podem te machucar, que podem fazer mal para você, não é? Então, por isso que é importante a gente olhar de forma otimista a situação. Nós vamos ver a questão do fim da alegria dos prazeres carnais. Sim, os prazeres carnais são passageiros, eles passam. Você já deve ter se relacionado com alguém que você olhou na cara da pessoa e disse: ah, eu te amo. E aí você terminou, essa pessoa terminou com você. Passou tempos depois, você começou a namorar com outra pessoa, você começou a sentir que eu gosto mais dessa pessoa do que o outro fulano ou a outra fulana que eu namorei e tal. Então, são prazeres carnais, são passageiros. E aquela pessoa que você tinha uma proximidade carnal, quando você encontrou tempos depois, você olha e diz assim: como é que eu gostei de uma carniça dessa? Mas enfim, então os prazeres carnais são passageiros, são efêmeros, né? E o prazer de fato que nós vamos contemplar aí é o prazer do intelectual, é o prazer do intelecto, o prazer da razão. Nós vamos contemplar as coisas, vamos vivenciar o prazer da companhia de outra pessoa, da conversa com outra pessoa, da contemplação de uma obra de arte, da contemplação da filosofia em si mesmo, né? Estudando filosofia. Então nós vamos ter isso, certo? Outra coisa importante a dizer aqui, gente, é o seguinte: a proximidade da morte. Muito parecido com o que o Epiteto falou, e muito parecido com o que o Sêneca também vai falar, Cícero diz que nós temos que viver, por mais curta que a vida seja, temos que viver da melhor forma possível. Temos que viver as coisas mais essenciais, belas, e que engrandeçam o senso intelectual, a razão, o espírito que nos move, né? Temos que vivenciar a vida de uma forma... Nós temos que viver a vida de uma forma a qual a gente se sinta feliz quando chegar ao final, né? Por mais que você sinta e saiba que não vai conseguir fazer tudo aquilo que você queria fazer em vida, mas que você consiga viver a sua vida da melhor forma possível, em uma plenitude maior possível. Entendeu? Então, segundo Cícero, nós vamos ter essa compreensão. Por isso que nós temos que compreender outra coisa em Cícero, que é o seguinte: nós temos que saber e entender que quando chegamos no melhor da nossa vida, a morte se aproxima. Quando a gente chega no melhor da nossa vida, que nós podemos sentir, apreciar, ver que não é só um corpo bonito, não é só uma aparência que vai nos deixar felizes, mas sim aquilo que há em essência da pessoa, a gente chega no final da vida. Então nós temos que perceber que mesmo chegando próximo da morte, nós estamos vivos ainda. Olha quantas pessoas não conseguiram chegar à velhice, não conseguiram viver uma vida inteira. Quando um jovem, por exemplo, morre, olha que triste, ele não alcançou aquilo que a vida tinha para dar para ele, né, que ele tinha para conquistar. Então olha que pesado. Então quando a gente está próximo da morte, por estar velho, com 70, 80, 90 anos, que felicidade, nós temos que olhar com felicidade isso, porque a gente conseguiu viver a vida de uma forma longa, de uma forma proveitosa. Gente, uma outra coisa é que é o seguinte: os prazeres carnais, quando nós estamos já nesse momento da nossa vida na velhice, nós percebemos que eles são só prazeres carnais, que eles passam, são efêmeros. Mas Cícero tinha uma compreensão que nem Platão sobre a alma, sobre o espírito, né? Que o espírito, ele é eterno. Então, por mais que a morte se aproxime, por mais que a morte esteja batendo ali na porta, nós devemos compreender que o que morre é a carne. Ok? Isso Cícero fala, o que morre é a carne. A nossa alma, né? O que há dentro de nós, o espírito, ele é eterno. E para fechar, temos aqui, ó: envelhecer é inevitável, mas podemos escolher como reagir a esse processo. Vou repetir:
Envelhecer é inevitável, mas podemos escolher como reagir a esse processo. Deu para entender aí? Não vamos ficar nos amargurando, chorando, atrás de psicólogo, atrás do Augusto Cury aí para ver se tem alguma saída. Não vamos entrar nisso, cara. Não vamos. Por mais que seja duro, a gente tem que enfrentar a vida dessa forma, com naturalidade, que é um processo. E a gente deve vivenciar esse processo de envelhecimento, né, de degradação do indivíduo, da melhor forma possível. Ok? Falamos aqui de Cícero, gente. Agora vamos para Sêneca, ok? Falou, galera.